coisa para mim. Como é que você vê as coisas aqui no Brasil? Eu vou te explicar o meu caso, tá? E aí você discorre à vontade aí. Aqui nós temos muito problema a respeito do seguinte, de polarização. Então, às vezes, eu estava vendo hoje, entrei no meu Telegram lá, e eu precisei excluir muitos, eu excluí acho que uns 800 comentários hoje. Porque estava um quebra-pau de bobagem, essa coisa toda aí, vai, Lula é ladrão, Bolsonaro é genocida, fica essa coisa aí, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ir no foco daquilo que é importante, né? Que realmente é o Brasil. Eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo tudo isso, toda essa divisão, toda essa polarização, como é que você está enxergando isso? Olha, comandante, eu vou falar que já por anos, e quem é meu seguidor de perto pode confirmar, é, é uma situação para mim que é quase desesperadora, porque eu vejo onde isso desemboca, e não é uma situação boa, não é uma situação nada boa. Eu lembro que quando eu encontrei o canal do senhor, eu fiquei muito feliz, eu falei, finalmente alguém está entendendo o que está acontecendo aqui. Uhum. E é uma divisão que eu acho que é óbvio que no amplo do cenário político é Lula-Bolsonaro, mas se você for parar para pensar, uma divisão assim, muito, muito grande. Não é nem só esquerda e direita, tem várias divisões dentro da própria direita, e das divisões da direita, mais divisão e divisão e divisão, e é proposital, né? É proposital, é o foco realmente que você pode pegar desde do Sun Tzu, desde assim, dos principais teoristas de guerras que vão chegar e falar, né? A coisa mais fácil que você pode fazer com o inimigo é você dividir ele internamente, né? Só que o pior, acho que aqui no Brasil, é que tá numa proporção que eu acho que é até pior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles estão lidando com esse problema, mas eles já estão tendo ciência disso, colocando isso no debate público e tentando chegar em alguma solução. Mas aqui é complicado. Tem alguns agentes que eu enxergo como sendo agentes do caos, agentes, assim, de gente que quer causar propositalmente essa divisão, e eles têm um impulsionamento pelas redes sociais que, assim, não tem como eu, o senhor e todos que estão tentando fazer algo pelo Brasil combater, porque, assim, as redes sociais, elas jogam constantemente aquela mesma figurinha de terno e gravata, o jovenzinho dinâmico, que, sabendo ou não, está fazendo uma cisão social muito, muito, muito perigosa. O problema que a gente enfrenta aqui, né? A gente, vamos dar o like? Vamos ajudar o canal, vamos dar o like. O problema é que eu estou notando é o seguinte, né? Por exemplo, eu vejo, Nilman, assim, aquilo que eu tento colocar no Telegram, né? Que a gente tem uma postura nacionalista que ela é suprapartidária. E ela vai muito além de qualquer ideologia. Eu acho que o nacionalista é nacionalista, ele pode ter divergências de uma coisa ou de outra, a condução da economia, etc., mas ele é um nacionalista, ele defende os valores nacionais, ele defende o seu semelhante brasileiro, ele defende as nossas tradições, ele briga pela nossa brasilidade. Mas o que acontece é que, às vezes, os debates que nós apresentamos, as pautas que nós apresentamos aqui no canal, né? Por exemplo, a bomba atômica, integridade territorial brasileira, defesa das fronteiras, né, BRICS, etc. Tem dia que a gente não consegue avançar com isso porque fica esse fla-flu, fica esse fla-flu indecente. E aí a gente não chega em lugar nenhum. Hoje mesmo, é o que eu te falei. Eu peguei 2 ou 3 incautos lá e eu tirei umas 800 mensagens no total. É difícil, fica difícil, porque o pessoal não deixa a gente avançar com as pautas, né? Isso é algo que eu também percebo muito. Eu, inclusive, perco muitos inscritos, assim, mas não acho que é uma coisa ruim, porque alguns até acabam retornando com o tempo. Mas, assim, é algo muito preocupante, porque eu acho que está até além da questão política. Essa questão está realmente no núcleo de, assim, tem muita... Infelizmente, quando a gente fala do tema que eu quero abordar aqui, tem gente que exagera muito. O senhor próprio já falou dos caras de chapeuzinho de alumínio, né, que chegam e ficam criando aí um monte de conspiração que não tem contato com a realidade, que não é factual, e eu acho que é até proposital isso, para você diluir as discussões sérias. Mas agora, quando a gente fala em controle mental, controle psicológico, o que acontece nas redes sociais é algo real mesmo, assim, não é um exagero. Eu tenho vários colegas que ainda trabalham em algumas dessas empresas de tecnologias que se sentem arrependidos de estar trabalhando para fazer isso.
é um controle psicológico muito, muito forte que essas empresas têm sobre as pessoas. E quando a gente vê esse tipo de reação histérica, essa reação agressiva, com o tempo eu comecei a notar que, assim, não é nem uma opinião que a pessoa às vezes coloca, parece que é algo reflexivo. É reflexivo no sentido de ser quase que involuntário. A pessoa escuta uma palavra e já começa a ficar nervosa, já começa a xingar e assim diante. E aí, eu posso até tentar falar disso daqui, mas é uma discussão bem longa. Se você vai analisar o estudo do que chamam de, entre aspas, controle mental e todo o resto, desde Pavlov, com aquele experimento que ele fazia com o cachorro e todo o resto, você vai ver a história do behaviorismo, que influencia muito as grandes empresas de tecnologia. Isso está desembocando no que a gente está vendo hoje em dia, em que as pessoas escutam uma palavra e aquilo é um gatilho na cabeça dela, já começa a xingar, já começa a brigar, e isso não tem como levar uma nação adiante.